é o ponto, cara. Agora é o ponto dos meus radicanós, das minhas viagens, das minhas extrapolações, de eu puxar uns negócios que não tem nada a ver, eu vou quebrar minha cara. Mas também, nessa altura, que nem eu falei, de tudo isso aí, o divertido seria como eles iriam surpreender, sair das teorias que montaram. Então, eu tive um insight, que talvez seja também poderia ser traduzido como uma viagem do caralho, que é assim. Há muito tempo atrás, a gente teve um rumor que iriam trazer Michael Korvac na fase 4 da Marvel. Ó, escuta aí, escuta minha história. Há muito tempo atrás. A grande maioria estava ponderando se ele não seria o vilão cósmico, teria outro vilão terrestre, e morreu, ninguém mais puxou. Eu curto pra caralho, Korvac Saga. O Gavião Arqueiro ali docinho, aliás, antes de ver o Ultimato, eu tava esperando que usassem Gavião Arqueiro daquela forma precisa na saga, mas não, fizeram ele de Ronin racista, sem comentários, mas Korvac. Qual que é a história do Korvac e como eu quero enfiar ele aqui? Que assim, o Korvac, a história dele, ele teria 3 modos, né? O primeiro dele foi humano, o segundo dele é uma coisa meio ciborgue. E meio ali que mesclam ele com uma inteligência artificial, é extremamente bizarro e hilário. E a última fase, que é a fase poder ultracósmica. Aqui, dentro de Loki, e aí estavam cogitando naquela época de pegar já pra enfiar contra a Capitã Marvel. Mas né, vamos desenvolver o negócio? Como o cara tem 3 fases, por que não fazer mais delimitado, mais interessante? Então aqui é como eu faria, como eu botaria ele ali no meio. E calma, pessoal, amantes do Kang, ele vai estar no rolê. Ele tá já no rolê, já é declarado, ele vai estar lá. Mas, sim, calma, respira. Pra começar, tem toda uma coisa ali no final de Ultimato, na verdade, entre Guerra Infinita e Ultimato dos Guardiões da Galáxia. Eu só vi uma vez aquele lado por causa da decepção, então a memória pode falhar, perdão. Mas tem toda uma coisa do Thor tá flutuando, né? E os Guardiões pegarem, e aí eles chamarem ele de anjo, dele tá congelado. E isso é escarrado, como Thor encontra os Guardiões originais dos quadrinhos, que são os Guardiões do Futuro. Olha lá o multiverso. É igualzinho, mano. É igualzinho no começo da saga Korvac. E eles colocaram isso lá, no final da saga do infinito. E então tá. Ponto 1. Tem isso. Os Guardiões da Galáxia e o Thor, eles enfrentam essa versão nível 2 do Korvac, que é quando ele tá unido, é uma coisa meio ciborgue, que ele tá unido com as máquinas e tem um lance de um relógio ali, porque ele quer explodir o sol, esses planos aí, maravilhoso. Eles enfrentam ele nesse modo 2, ele tem um poder nível médio ali ainda. Então, deixa eu explicar esses 3 módulos, num modo muito resumido. Ele era humano e é de uma realidade alternativa, e aí veio uma raça alien e dominou os humanos, e ele foi traíra, ele era técnico de TI, e basicamente, e ele tá trabalhando para esses aliens aí. Mas ele ficou muito cansadão e ele dormiu no trampo. O que é muito legal, porque já trouxeram no texto sobre dormir, né? Na frente das pessoas que eles confiam, e o Loki ali dormindo no meio do trabalho. Mas ele dormiu no meio do trampo, e aí os aliens chegaram e falaram, e aí, cara, como assim? Eles ficaram putaço e uniram ele, mesclaram ele com o PC. E aí ele virou essa entidade meio assim, a mente dele meio que expandiu, uma coisa meio visão ali, né? Essa coisa, tem o Isaac também, que eu adoro o Isaac, mas é o computador de Titã, que controla Titã. E, aliás, meu chip visão e Isaac é amor na minha vida. Mas, voltando, ele expandiu um pouquinho a consciência, ganhou poderzinho e derrotou esses aliens aí. Esse é o módulo 2. E aí o que aconteceu?
ele hackeou a nave do Galactus e adquiriu uma consciência cósmica. E aí ele ficou super fodão mesmo. Tanto que ele deu uma repaginada à la Tonico Druida, só que ele obviamente se tacou o loiro do olho azul, de repente, né? Assim, e aí esse é o módulo 3, que aí já é realmente do embate todo na questão da saga Korvac, né? E então eu tô pensando nessa parte 2, nessa parte meio do caminho. Quem que a gente tem de inteligência artificial aqui? Que tá vivo, mas não tá vivo. Imagina se a Miss Minutes é o Korvac, ou a Korvac, por que não? Seria do caralho. Porque assim, o lance todo, e é legal que eu já tava querendo Anciões do Universo, porque a Marvel jogou lá os Anciões do Universo e nunca voltou pra trabalhar aquilo, só jogou lá, eles estão aí. E aí, cara? E aí? Vai pra onde isso? E de novo, puxa lá Guardiões com o Thor. Então, às vezes eles jogaram pra voltar, entendeu? Então, às vezes... Mas voltando, o que acontece é que o colecionador, que ele morreu ali, o Thanos matou ele estava com medo desse Korvac se tornar uma entidade cósmica que desafiasse os Anciões do Tempo, e aí ele manda a Karina, que é a filha dele nos quadrinhos, ali para seduzir o Korvac Deus já, que ele é um Deus já, e trabalhar ali o moleque, entendeu? Trabalhar ali a mente do moleque. Então aqui já tem puxa um ponto para os anciões. Então, às vezes, quem trancou, se é o Korvac, se minha teoria é louca, poderia ser os anciões que trancaram ele nessa coisa de inteligência artificial, e aí ele poderia estar sendo usado por uma outra pessoa, entendeu? Não ter o livre-arbítrio porque foi preso ali para não desembocar no fazer o dele, que ele cria um mundo dele, acho que não sei se é Wonderworld, porque eu falei, mano, esse não é o nome do parque de diversões do Michael Jackson. Eu não lembro se... quando eu for editar, eu vou tentar ver se o mundo que ele criou... antes dele adquirir a consciência cósmica, ele cria um mundo. Quando ele tá no módulo 2, o módulo ciborgue, que é hilário. Então, ele tem esse potencial mesmo no módulo 2, mesmo antes de virar Deus. Então, ele poderia ajudar ali a arquitetar o que se tornou a TVA, entendeu? Por uma outra pessoa. O Kang ajudou a aprender, porque o Kang tem isso de tecnologia também, entendeu? Então, não tira o potencial do Kang. Eu só quero saber se a Miss Minutes é o Korvac, caralho. Trancado. Poderia ter outra pessoa envolvida em prender ele lá, uma pessoa envolvida em prender ele lá, uma pessoa é responsável por usar ele para coisar a TVA, e enfim, aí ele estaria ali como Miss Minutes. E como que eu cheguei nessa coisa de Miss Minutes é o Korvac e lembra do Korvac que vem pra fase 4? Porque eu tava pensando justamente nos Anciões do Universo e como nesse desperdício de terem trazido e largado de mão, aparentemente. Porque eu tava pensando no Grão-Mestre e na ligação que ele tem tanto com a Ravonna quanto com o Loki. Porque o que acontece? A primeira aparição do Grão-Mestre, pelo que eu me lembre, ele justamente tem um papel muito importante na relação entre Kang e Ravonna, que é o quê? A Ravonna recebeu o tiro e tá lá congelada, o Grão-Mestre chega e propõe ali um desafio divertoso ali, dele enfrentar o Kang, e aí eles escolhem, o Kang escolhe os Vingadores e o Grão-Mestre pega ali o Esquadrão Sinistro, que foi a primeira aparição dos rip-off da DC, e aí eles viram gladiadores e lutam ali. E se o Kang ganhar, o Grão-Mestre vai reviver a Ravonna, e se ele perder, ele mata a Terra, aniquila a Terra. Então é interessante que nessa primeira aparição o Grão-Mestre parece ser muito poderoso, que ele tem esse poder de devolver a vida para Ravonna. É legal, porque quem que fode o rolê ali? É o Cavaleiro Negro, o Black Knight, que tá aí na porta para entrar.
Porque tem todo o rolê dele não ser um vingador na época, mas ele tá lutando do lado dos heróis. E aí o Grão-Mestre é muito espertalhão, e ele faz esse jogo de palavras aí, né? Que se os Vingadores ganharem, mas o Cavaleiro Negro não é Vingador. Então, e ele que foi decisivo para o jogo virar. Então não valeu, não sabe perder, não valeu. Mas no final das contas, entre salvar a Ravonna ou matar os Vingadores, o Kang escolhe matar os Vingadores, larga a Ravonna de mão, é um amor assim, apaixonante, entendeu? Eu realmente quero ver eles juntos na tela, cis hétero. Odeio vocês às vezes. Ele escolhe matar os Vingadores. E é lógico que perde, os dois perdem, e os cacete. E também, o que é demais? Que o Grão-Mestre, enquanto tá rolando todo o caô ali, que ele fez a brincadeirona dele, ele vai ali e surrupia a Ravonna. Ele troca a Ravonna. Ele coloca um manequim ali, porque o Kang é tão apaixonado, não conseguiu nem... Eu queria ver a cara dele quando ele descobriu que não era a Ravonna, mas é um manequim. Ele falou, ué, caralho. Mas enfim, aí ele surrupia a Ravonna e devolve a vida pra ela. E fala assim, ó, esse maluco aí que você levou um tiro, penou. Quando você finalmente simpatizou com ele, deu nisso. E aí você levou um tiro por ele. E aí, mano, entre te ajudar e matar geral, ele preferiu matar geral, entendeu? Não vale a pena, amiga. Não vale a pena, amiga. E aí que cria a Divergente da Ravonna, que é do caralho, que vira dominatrix, que quer que o Kang se foda, entendeu? Então tem essa importância para a história da Ravonna, o Grão-Mestre. Como que ele se liga com Kovac? Além disso dos anciões, né, que tem todo o lance do colecionador com a Karina, o Grão-Mestre também pega o Kovac na fase 2, na fase Cyborg, inteligência artificial, para lutar contra o Doutor Estranho. Olha só! E é interessante porque ele tem o cérebro lá da máquina super especial hackeando, sei lá, os computadores do futuro, de realidades paralelas, então ele consegue analisar uma coisa meio Sherlock Holmes do filme Guy Ritchie, que ele pega e deduz como que a pessoa vai atacar, e então ele usa isso para analisar o Stephen Strange e saber que feitiços ele vai lançar antes de lançar. Então, realmente, eu concordo com o Grão-Mestre, é uma luta que eu gostaria de ver. E isso antes dele ter do Kovac ter os poderes cósmicos. Então, tem esse envolvimento entre os dois ali. E, é óbvio, tem o envolvimento do Grão-Mestre com Loki em Ragnarok. E aí, então, juntou as alegrias, entendeu? As possibilidades de usar os anciões do universo que até agora estão jogados, unir com essa ideia do Kovac, que segundo consta rumores, tá para sair, pegar e trabalhar todas as partes, introduzir o Kovac, o conceito do Kovac aqui, poderia misturar com o Kang tá envolvido no rolê, no lance dessa raça alien que conquistou a Terra, da realidade alternativa, coloca os anciões do universo, ou então coloca o Kang, entendeu? Pronto, fechou. E aí ficaria faltando ele acessar o poder cósmico, que é quando ele hackeia a nave do Galactus. E aí, eu adoro esse conceito de se tornar um com o universo e alcançar essa consciência maior. Eu briso pra caralho nos quadrinhos com isso. Tanto, até no Drax eu achei do caralho quando fizeram, que, é muito foda. E aí, quando acontece essa fusão aí, que ele hackeia a nave do Galactus, que ele vira toda coisa de Deus, que ele molda realidades, olha só, Wanda. E então, aí ele fica super poderoso demais, assim. Então, poderia fazer essa ascensão, entendeu? Porque como ele é um personagem desconhecido, pra mim faz sentido introduzir, por exemplo, agora também, para depois ir expandindo e fazendo ele evoluir em relação ao poder, entendeu? Nos meus headcanons ficaria o quê? Daria para fazer, por exemplo,
Se realmente a Miss Minutes fosse o Korvac, para fazer uma mistura da Ravonna com a história do Korvac Saga, ela poderia ser a Karina ali nesse contexto. E também já envolveu o Kang, alguma variante do Kang na construção da TVA e os Anciões do Universo. Alguma coisa nesse sentido, que seria legal pra mim, e já pegando coisas de potencial do que existe no Figasverse, que é o MCU, o CM, né, como eu chamo essa versão. Isso que eu faria de divertido, entendeu? Mas, se no final das contas realmente for reino quântico e tudo isso, pra mim seria legal se eles pegassem ou o príncipe Wayfinder, tipo, realmente a cosmogonia da criação do reino quântico, para contar um pouco. Tipo a Enigma Force, os jardineiros, os builders. Eu quero, eu gosto dessas coisas. A Marvel, ela simplifica, ela otarializa, porque ela acha que... Ok, que são as crianças, for the children. Não tenho paciência. Marvel, faz um selo mais 18, pela deusa. Ai! Sério, expande aí esse multiverso e cola um selinho mais 18. O canal FX é de vocês agora, não é? Faz, por favor, cara. Eu preciso, eu não aguento mais. Não aguento mais, cara. Deixa um espaço só pra Miranheiro, pra Marvete, que é só os negócios populares. Me dá os negócios B, os negócios nada a ver. Não tô falando de coisa de terror, nem pesadona. Eu tô falando de realmente personagem B. Tipo, realmente eu quero Marvel o quê que eu tô falando, eu quero Death's Head, que eu tô falando há faz tempo, eu quero Faroeste, eu quero Jack of Hearts, tá ligado? Eu quero Deck Hawk, eu quero uns bagulho assim, tá ligado? Eu quero uns bagulho perdido. Esse potencial ali que eu briso, que eu adoro, velho. O Jack of Hearts, mano, ele é tudo pra mim, sabe? São umas coisas que... só eu piro cabeção, eu acho. Porque eu sou única, especial e fabulosa. Eles pasteurizam, vai. Eu não gosto. Tá simples demais, eu quero umas complicações. Me dá uns monstrão ali e depois você explica. Solta lá e faz o pessoal ir no Google procurar. E ir nos canal nerd pra saber a explicação. Sabe? Vamos complicar um pouquinho? Isso aí porque... eu quero coisa mais na rua, de gente gangueira, que tava ali na Netflix. Eu tô muito empolgada com Shang-Chi. Apesar de ali ter umas coisas aliens e umas coisas mágicas também, ao que parece, vão trazer. Mas eu quero coisa cósmica também. Eu tô estafada. Eu não quero me estender muito, mas eu fechei já esse headcanon com Korvac, do que poderia fazer ali, nessa série do Loki. Mas eu só queria... vamos dizer, aperfeiçoar aí um negócio que eu joguei em relação a pesadelo. Que eu fiz um vídeo falando TVA, construto do pesadelo. E eu queria aperfeiçoar no sentido de que, eu comentei ali que o que eles poderiam fazer com o pesadelo é juntar os conceitos de... No pesadelo, o Kiton e o Mephisto, e unir com o pesadelo e ficar uma coisa só na versão do rato. Isso porque o quê? O Mephisto é complicado porque é coisa de diabo, de Satã e etc. E complicado para vender. E o Kiton poderia trazer pra mim, mas tipo, se unisse tudo pra fazer um vilãozão, faria sentido ao meu ver, entendeu? Em questão é a seguinte, o Mephisto o que é? Ele é um dos Hell Lords, que são os lords dos submundos, na verdade, que inclui a Hela, que inclui várias camadas de pessoas. E o que são os Lordes do Inferno? Eles são tipo, um bolsão que tá de entidades e tudo mais, que tá ligada às crenças dos humanos. Então tá ligada à Terra, porque todo o conceito de submundo do inferno vem das crenças dos panteões
dos deuses humanos. Da mesma forma que os Sky Fathers, que são os deuses dos céus, que inclui Odin, e Zeus e etc, entendeu? Que eles são meio que aliens, mas eles se nutrem ali, ou entidades criadas pelos celestiais, mas eles se nutrem da crença humana para ter poderzinho. Que, aliás, o MCU é tão pobre que nunca deu Odin Force pra gente, vamos ferrar, né? Então, eles são fortes, fudidos pra caralho, mas eles estão agregados a essas crenças da Terra. E o Kitton já não tem tanto isso, apesar dele estar preso nos quadrinhos na Terra, né? Ele tem uma dimensão dele, que tem a dimensão a força do caos e etc. E tá ligado ao Darkhold, que é o livro que a Wanda pegou. E ele ele é dos deuses primordiais, o Kitton. Ele já é um dos primeiros... que eu fiz um áudio já falando de toda a cosmogonia, não queria te explicar tudo isso de novo, mas ele é mais fodelhão do que o Mephisto, porque ele é mais antigo, e assim como o Sete e Oshtur, se não me engano, e a Gaia, eles são deuses primordiais que vêm já... Tem ligação com a Terra também, é agregado à Terra também, o Kitton, mas eles são muito mais antigos que isso. O Kitton se equivale a Vishanti, que é uma entidade de três deuses ali, que é de onde o Steve Strange tira a força dele. É meio que isso, e do livro ali que criou as criaturas, os vampiros, os lobisomens e tudo mais. E aí tem a energia do caos da Wanda. E por último, tem o Pesadelo, que aí não é só a Terra. O Pesadelo, ele já é um ser do multiverso. Por quê? Que nem eu comentei nesse vídeo específico, os Fear Lords, que seriam os deuses do medo, eles já estão em outro lugar. Eles estão dentro da Dark Dimension, que é a dimensão negra, e eles têm também, da mesma forma que o Inferno e os céus, eles têm as subdivisões, e aí dentro da Dark Dimension, o Pesadelo tem o reino dele, que é o reino do sonho. E conforme eu comentei, ele se alimenta mais do que as pessoas dormindo. Ele se alimenta de desejos e tudo mais. Tanto que nos quadrinhos ele até uma hora predou o sonho americano do Capitão América, o que significava sonho americano e o conceito na cabeça dos estadunidenses e tudo mais. E recentemente ele meio que dominou o multiverso mesmo, cara. Entendeu? Então ele é um ser cósmico. Aliás, a Dark Dimension é gigantona, e aí tem só a parte das entidades do medo e tudo isso. Então, tipo, daria pra pegar o Pesadelo e, sei lá, no Pesadelo ele se nutre com força do caos, e ele que escreveu o Darkhold, e ele que fez os acordos, sei lá, com o Motoqueiro Fantasma, ele que fez a porra toda, entendeu? Daria pra unir ali se eles quisessem. Mas por que eu tô trazendo isso pra ponderar, pra arredondar ali na minha teoria de que talvez ele que tá atrás da TVA? Tem o conceito da coroa do medo, que é muito importante para o Loki nos quadrinhos, que está ligada ao cu serpente. Que o cu serpente é uma alegoria muito interessante que fizeram ao Loki, porque ele é um irmão perdido do Odin, que seria realmente o dono do trono ali. E ele é o quê? Ele se nutre de medo. Então, ó, Pesadelo e ele, entendeu? E aí tem todo o rolê dessa coroa do medo aí, que através dela aí, dos medos do Loki, ele muda de carapaça da crisálida várias vezes e tem essas conversas aí. Então tem ligação com o Loki nisso, de conceito de medo, e também porque todo o lance do irmão usurpar o trono e ser o verdadeiro dono e de serpente, entendeu? Então daria pra brincar em relação a isso, fora que o Loki e o Pesadelo já se pegaram pra se socar nos quadrinhos algumas vezes, inclusive recentemente. Então, pelo que eu me lembro, é isso. Deixa eu ver. Mas não se preocupe, esses héteros. Eu estou preparadíssima pro super beijo de amor com fogos de artifício que vai romper toda a ligação da TVA ali, controlando as variantes magicamente, né? Vai liberar geral. Se isso acontecer, talvez eu vomite. Espero de coração que não aconteça. E as pessoas, eu vendo os vídeos dos canais, já pensou se eles se beijarem? Meu, eu quero muito morrer
mesmo, assim, morrer. Por favor, vá ver o meu vídeo, eu coloquei nos cards tanto de eu reagindo a esse poder do amor, Nexus, quanto, enfim, das pessoas profetizando sua valorização contra a metáfora. E eu aqui pensando com o pesadelo, um maior trabalho com o Corva, que assim, é esses bagulho que eu curto, entendeu? Vocês querem ver... Ai... Enfim, né? Cada um com o seu, por isso que eu fiz meu canal. Diversão, cada um com a sua diversão. Mobius. Prancha de surf. Ou vilania, cara. Me entrega, cara. Tô aqui, torcida. Ó, tá nos pompom. Certo? Pra vocês.